Oi pessoal, essa é a quarta aula de uma sequência de 5 vídeos e hoje nós vamos falar a respeito do trabalhando com fórmulas. Para isso eu preparei aqui uma planilhinha, que essa aqui foi da última aula, e uma colinha para vocês entenderem um pouco de fórmulas. A gente tem as fórmulas aritméticas de comparação, texto e alguma referência. E no Excel muda pouco a respeito de uma calculadora, por exemplo. Você pode usar o soma, é o sinalzinho de mais, subtração, sinal de menos, multiplicação, o asterisco, divisão, a barra, porcentagem seria algo dividido por 100, por exemplo. A potência é o circunflexo. Você pode ver que o circunflexo ele serve como potência e se escreve mais ou menos assim, ó. Um pouco eu vou mostrar na prática, né? Essa colinha eu posso até deixar, se você achar que precisa, é só pedir lá no comentário que a gente vai compartilhando, entendeu? Tem o sinal de maior, menor, igual, menor igual, que na prática seria o quê? Um exemplo. A C3, como eu já falei nas aulas anteriores, é linha, coluna. Coluna C, linha 3, C3. Então, a C3 e a D3. Nessa fórmula aqui, o que que eu fiz? Ó? Sempre antes de uma fórmula, você acrescenta o igual. Então, igual C3 mais D3. Como é que eu fiz isso? Ó? Igual C3, cliquei na célula C3, mais célula D3. E dá Enter. Ela não vai ficar assim, na verdade ela vai aparecer os resultados. Eu botei assim só para você ver a fórmula em prática, mas ó, como é que fica? Ela fica mostrando o resultado, entendeu? Aqui na barra de fórmulas é que você vai ver a fórmula em si, mas eu botei aqui para que você possa ver a fórmula de uma maneira mais fácil de entender. Então, 5 mais 7 igual a 12. E se for C3 menos D3. C3 é 5, D3 é 7. 5 menos 7 igual a menos 2. E na multiplicação? Então, assim, essas são as fórmulas básicas. Elas são bem simples, você vai entender rapidamente só em olhar. Ó. E essa aqui é de comparação. O que seria de comparação? C3 é igual a D3, ela vai te retornar verdadeiro ou falso. C3 é menor que D3? 5 é menor do que 7? Sim, verdadeiro. 5 é maior do que 7? Não, falso. Então, assim, 5 é menor ou igual a 7? Não. Ou menor ou igual a 7? Sim, verdadeiro. Então, ela vai trazer verdadeiro ou falso no resultado dessas comparativas. Geralmente, a pessoa usa isso aqui quando você quer, um exemplo, fazer uma média, fazer algo que compare para poder ter um resultado não numérico, digamos assim. Você não quer um resultado numérico, você quer verdadeiro ou falso para trabalhar com essa informação. E a concatenar, essa é uma das fórmulas que eu mais gosto, porque você pode juntar, digamos assim, textos. Você pode juntar números, mas o ideal é mais para textos. Por quê? Porque quando você juntar um número aqui, ele vai ser automaticamente convertido para texto. Mas dá para fazer sim, entendeu? E esses dois pontos é bem interessante aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para você na prática, né? Dois pontos, ele significa que você inclui tudo isso aqui. Eu botei até do C3 ao D4, dois pontos, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa com ponto e vírgula, que é para você comparar.
Do C3 ao D4, ele significa que ele incluiu tudo isso aqui, ó. Resultado 24. E se eu botar o ponto e vírgula, ele vai unir múltiplas. Como assim? Ele só vai unir as que tiverem aqui, C3 e D4. C3 e D4. Quanto vai dar? 9. Se ficou alguma dúvida, é só me falar, porque ó, o dois pontos, ele vai pegar tudo. O ponto e vírgula, ele vai pegar só os selecionados. Entendeu? E para virar ponto e vírgula, você segura o Ctrl. Ctrl. E para virar dois pontos, você segura o Shift. Entendeu? Aqui. Dois pontos, inclui tudo. Ponto e vírgula, apenas as múltiplas selecionadas, digamos assim. Então, assim, essa é uma colinha bem interessante para quem está começando. Caso você ache que precisa, você pode até também maximizar, dar um printzinho, ó, e você pode colar aí e levar no bolso, como diz o outro. Vamos lá. Vamos usar aqui um pouquinho de fórmula na prática aqui. Digamos que eu quero somar a nota da prova para ter o total. Total. Eu gosto de escrever maiúsculo, que eu acredito que fica mais apresentável. Total, certo? Então vai ser igual esse mais esse, certo? Vou desmarcar aqui, ó, fórmula, para ficar mostrando agora o resultado. Pronto. Vamos lá. Igual esse mais esse. Somei. Eu poderia estar aplicando a fórmula de um por um aqui, não é isso? Mas a maneira mais fácil de trabalhar com fórmulas e Excel é você ver que virou essa cruzinha aqui de mais, ó, e dar dois cliques. Olha o que acontece. Eu espalhei a fórmula para todo mundo. Entendeu? Vou acrescentar uma coluna aqui, só para ficar mais fácil de entender. Aqui eu tenho a soma das duas provas, certo? Digamos que eu queira uma média. A média, sempre que você for aplicar uma fórmula, começa sempre com igual. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre função, mas por enquanto só na prática mesmo aqui. Igual, média, tem acento, viu? Média. Aí ele pergunta, média de quê? Aí você seleciona e segura e vai até onde você quer. Não só são essas duas informações que eu tenho. Fecha o parênteses, dá Enter. Então a média é 6. E da mesma forma eu venho aqui e dou dois cliques. Digamos que eu não sei se eu estou muito rápido, mas vamos lá. Então a média é o total em cima do. É uma média, aliás, é a soma dos dois dividido por 2. Vamos ver como ficaria? Vai ser igual esse mais esse, certo? Vai ser igual esse dividido por 2. Olha, vamos ver se de fato bateu. Isso aqui por conta da tabela aqui do lado. Vamos ver se de fato bateu aqui, ó. Essa coluna tem que ser igual a essa, né? Então, o que é que ela fez? Ó? Ela contou quantas foram selecionadas, somou e dividiu. Por isso que é dividido por 2. Está aqui a média, ó. Mesma coisa que deu aqui, deu aqui. Eu só fiz ela de maneira separada, só para entendimento mesmo. Então, a média, digamos que isso aqui fosse uma lista de alunos, a média das pessoas seriam essa, dos alunos. Digamos que com média 7, ele é aprovado com a igual, maior ou igual a 7, ele é aprovado.
vamos fazer só uma regrinha assim, tipo, de 5 a 7 ele está em recuperação, de 7 para cima ele está aprovado e de 5 para baixo ele está reprovado. Como você faria isso? Em cima dessa média, você vai usar uma das fórmulas mais apaixonantes que eu digo do Excel, que é a fórmula SI. Então você vai botar SI. O que é que o SI faz? O SI é um teste lógico que me retorna verdadeiro ou falso, onde eu tenho que dizer a ele o seguinte: se for verdadeiro, faça uma coisa, se for falso, faça outra coisa. Então vamos lá. Eu quero perguntar a ele se esse aqui, você já aprendeu aqui um maior, maior igual. Então, se esse aqui for maior, igual a 7, eu poderia digitar o 7 ou ir aqui na célula que eu digitei, só para... Aí lembrando, se eu vier aqui na célula, eu tenho que colocar um cifrão aqui. Para isso basta apertar F4 ou simplesmente eu posso digitar o cifrão mesmo. O cifrão é essa célulazinha de dinheiro que o pessoal chama. Pronto, cifrão, cifrão, cifrão. Para quê? Para quando eu der os 2 cliques aqui, essa G2 não mudar, que é onde vai estar o 7. Então, se F3, que é a média do aluno, for maior ou igual a 7, que é onde está o G2, o que é que eu quero que ele faça? Aí, sempre ponto e vírgula, né? Aí ele vai aparecer aqui, ó, valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, o que é que eu quero que ele faça? Aí eu vou dizer, sim, sempre que você colocar um texto, coloca entre aspas, aprovado. E se ele for falso? Aí eu, por enquanto, eu vou botar reprovado, porque eu quero mostrar um se só com uma opção. Reprovado. Certo? Então, se ele for maior igual a 7, aprovado. Se ele for menor que maior igual, se ele não for maior igual a 7, é reprovado, que é a questão se for falso. O que é que aconteceu? Ele aqui está reprovado, só quem estaria aprovado aqui seria o Paulo, a Jane e os demais estariam reprovados. Porém, lembra que a gente botou a regrinha aqui de 5 a 7, a menor que 7, né? De 5 a 7 é recuperação, maior que 7 já aprovado e menor que 5 reprovado, certo? Então, em cima disso é que a gente vai entender, trabalhar o se com mais de uma opção. Então, você viu aqui que o se maior ou igual a 7, que é o G2, aprovado. Aí aqui, na questão do falso, é que eu vou trabalhar em cima dele. O que é que eu vou dizer para ele? Ó, se, de novo, se, abre parênteses, o mesmo valor, que é a média do aluno, for maior, também igual a 5, por quê? Porque se ele tiver de 5 para 7, ele vai estar em recuperação. Ponto e vírgula, valor se for verdadeiro. Recuperação. E valor se for falso, eu vou botar aqui, entre aspas, porque a gente vai colocar uma terceira, né? Vou botar aqui terceira, para você entender que vai ser uma terceira opção aqui, um terceiro teste lógico. Sim. Pronto. Ó. Então o que é que aconteceu aqui? Ó? Espalhei para todo mundo. Ele tá. Eita, desculpa, eu não amarrei aqui o. Como eu falei, não coloquei o cifrão aqui, ó. Tá vendo? Aí ele saiu mudando. Botar o cifrão
Vamos novamente. Pronto. 6 tá maior que 5 e menor que 7? Sim, recuperação. Recuperação. A terceira opção, que vai ser o aprovado, o reprovado, né? Aliás. E aqui está aprovado e aqui está aprovado. Então vamos botar aqui a terceira opção, só para amarrar. Então eu vou dizer aqui a ele o seguinte: se, ó, eu vou apagar aqui, certo? Vou dizer a ele o seguinte: se o C3 for menor que quanto que eu falei? Menor que 5. Ou então eu posso vir aqui, menor que esse aqui, amarro, né? Que é o cifrão, ponto e vírgula. O que é que vai acontecer se ele for menor? Reprovado. 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 Caso contrário, se for falso, então eu não quero que ele faça nada. Vou botar aqui só ver. Porque caso contrário dava um erro aqui. Vamos lá. Então, espalhei. Vamos ver aqui o seguinte, ó. O que é que ele está dizendo? Eu poderia usar aqui um se, só que não há necessidade, porque eu já mato aqui e mato aqui, sabe? E o do meio ele fica. Agora, se você invertesse as ordens aqui, talvez você precisasse usar um se. Não vou falar sobre o se hoje, mas vamos lá. O se, o F3, que é o C, ou o 6, aliás, for maior ou igual a G2, que é o 7, me traga aprovado. Já matei uma questão, né? Para saber todos os alunos que foram aprovados. Se F3 for maior ou igual a E1, que é o 5, recuperação, que eu coloquei a regra de 5 a 7 ser recuperação. Se F3, que é o 6, for menor que E1, que é o 5, automaticamente esse aluno está reprovado, certo? Vamos ver o que aconteceu? Pá! Então aqui, todos os alunos que estão de recuperação, reprovado, aprovado e aprovado e reprovado. Então na prática aqui você viu como eu vou até era para eu ter até mudado aqui para ficar com um título mais legal. Mas vamos lá. Então aqui fórmulas é basicamente você conhecer alguns comandos desses, que é essa colinha que eu fiz para vocês, e tem um campo muito importante aqui em fórmulas, que é o que? Vou botar aqui para esse vazio porque a gente vai ver aqui, ó. Inserir função. Esse é um campo que eu ensino para toda a galera que está começando no Excel. Por quê? Porque aqui, ó, tem todas as fórmulas que você precisar. E ela explica. Vamos ver aqui média, o que é que ele diz, ó. Média, você escolhe os números e você tanto pode escolher só um e escolhendo, ó, como você pode escolher um intervalo todo. Então assim, é muito vantajoso você pegar aqui, ó. Ele já pega todo o intervalo e vai lhe dizer qual é a média desse intervalo, ó. Que é a média de tudo isso aqui. Eu tenho quantos números? Tenho 12 números, que soma 78. Se eu pegar o 78 e dividir por 12, dá quanto? Vamos ver? Igual 12 números, ou 78 a soma, né? Dividido por 12. Dá quanto? 6,5. Então a média seria essa. Outra coisa, além do mais aqui, vamos ver como ficaria a fórmula se aqui, em funções, ó. Teste lógico, vamos fazer aquele se, aquele primeiro se, certo? Teste lógico, eu quero dizer que se esse,
ou essa média aqui, né? Se essa média for maior ou igual a essa nota, né? Que é o 7. Se ele for verdadeiro, eu quero que ele traga o quê? Aprovado, sempre dentro de aspas, certo? Se ele for falso, eu quero que ele diga o quê? Reprovado. Dentro de aspas por ser texto. Então, ó, ele aqui automaticamente já me dá um resumo do que vai ser a resposta. Ó. Na verdade, é o resultado, digamos assim, né? E além do mais, aqui, ó, ele vai explicando o que é. O teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Aqui, valor se verdadeiro é o retorno se o teste lógico for verdadeiro, aqui que eu falei. E aqui é o valor retornado se o lógico for falso. É muito interessante. Eu gosto muito de ensinar essa partezinha. Ó. Você clica na célula vazia, né? Melhor. E vem aqui, ó, função. Muitas vezes, se você precisar pesquisar, ó, vamos pesquisar aqui, ó, proc v, ele vai lhe dar as funções que você pesquisou. Se eu botar tudo aqui, ó, vai ter todas as fórmulas, tudo de uma vez aqui. Eu aprendi muito com essa parte, ó, financeira. Eu tenho matemática. Eu aprendi por quê? Porque eu sou muito curioso e eu ficava, por exemplo, botava aqui em potência. Aí eu ficava número, aí lia o que é? É o número básico, qual o número real. Potência é o expoente. É o expoente. Ah, entendi. Então se eu botar 5 elevado à segunda potência, aí já diz aqui, ó, 25. Eita, e se eu botar elevado à primeira potência? Ah, automaticamente aqui você já vai vendo aqui, ó. E outra dica que eu dou também é porque é o seguinte, quando você vai, bota aqui, ó, aqui você já aprende como foi escrito. Eu comecei clicando aqui, um pouco tempo eu já estava digitando direto, sem precisar colar lá. Por exemplo, se um se aqui, cadê o se, velho? Ele pegou o se porque levou meu si. Tá aqui o si. Então assim, ó, eu sabia fazer o se por aqui é igual a esse. Aí, ó, posso até deixar sem nada, ele vai só dizer se é verdadeiro ou falso. Droga. Não, vai não. Então eu digo aqui, se verdadeiro, 1. Se falso, 2. Então, ele vai trabalhando em cima disso, ó. Nesse aqui. Aí o que é que eu fazia? Eu fiz só para mostrar para vocês. Eu fazia por lá, colando aqui, né? E depois vinha e via como que foi digitado. Aí eu, entendi. O teste lógico é esse, valor se verdadeiro é esse, valor se falso é esse. Então, aos poucos, você vai se familiarizando e vai entendendo o que é que ele fez por lá. Então, é uma dica que eu deixo e aconselho você a estudar essa colinha aqui. E por ser o básico mesmo, eu paro por aqui e agradeço a vocês. E na próximo vídeo e último vídeo a